E, assim, o ano do São Paulo, um bom ano. O melhor paulista, né? São Paulo, Não é? não é? Não é? Palmeiras não sendo ganhar o campeão brasileiro. O Paulista que foi mais bem sucedido esse ano, mais feliz. Até porque ganhou a Copa do Brasil, título inédito, do jeito que foi, eliminando o Palmeiras, eliminando o Corinthians, ganhando do Flamengo na final. Né? Eu acho que foi até mais que um bom ano do São Paulo. Né? Começou mal ali, Paulista e tal, mas isso é a taça de gelo, né? Derrete, não interessa, né, Biro? Eu gosto da taça de gelo. Campeonato Brasileiro agora vai tocar o barco. Na realidade, é um time que já está pensando em 2024. Já pode pensar em 2024 e já está lá na Libertadores e tal. E o Campeonato Brasileiro vai tocar, claro, não pode largar, imagina. Mas tem uma tranquilidade, já como o São Paulo não tinha há muito tempo, né, de conseguir pensar no ano seguinte. E o Belmonte falou o seguinte em entrevista para o GE. Quer dar uma olhadinha? Vamos ver lá? Temos aspas aí. Pouco a pouco a gente vai chegar no patamar que chegaram Flamengo e Palmeiras, de disputar todas as competições com possibilidade de vencer. Eu acho que na próxima temporada a gente vai dar mais um passo para daqui a pouco, talvez em 25, ou seja, 2 anos, né? Disputarmos tanto as Copas quanto o Brasileiro. É a conversa de que o São Paulo perde o fôlego no Brasileiro porque prioriza as Copas, como fez o ano passado. E olha, chegou numa semifinal de Copa do Brasil, numa final de Sul-Americana, no ano passado. Esse ano, chegou na final da Copa do Brasil, foi campeão, né? E na Sul-Americana, quartas de final, né? Quartas de final, isso. Tá brigando ali nos pênaltis com a LDU. Vocês conseguem olhar para 2025 e ver o São Paulo num patamar de Flamengo e Palmeiras? Porque hoje, se a gente for analisar, pegar Fluminense, parece num patamar acima. Botafogo com SAF, patamar acima, deve ser campeão brasileiro. Fluminense pode ser campeão da Libertadores. Internacional, talvez um patamar acima também. Dá para isso tudo aí? Por favor, Eu historiadores. consigo olhar para o Birner e queria saber o olhar dele sobre isso. Então eu transfiro para o Birner. Rapaz, passou a bola para você aí. Bom, vamos lá. Essa troca entre historiadores, vou te Eu falar. li a entrevista inteira Sim, também. do Belmonte. E é bem pés no chão em relação ao momento do clube. Quando ele fala sobre o planejamento da gestão do futebol, ele foi bem coerente. Sim. Uma boa entrevista. Sim. Tá? Bem realista. Quando ele fala sobre perspectiva um pouco mais para frente. Quando ele fala sobre a construção do time do ano que vem. Ele diz, por exemplo, que o São Paulo não foi obrigado a vender o Sara por um valor abaixo Do que gostaria, é do que o verdade. Sara vale. O Sara é um baita jogador. Sim. O Sara seria titular do São Paulo hoje. Porque o São Paulo financeiramente precisava. Isso. E ele falou que agora só vende jogadores mais jovens se as No propostas valor, forem muito boas exatamente. e que nenhum jogador desses pediu para sair do São Paulo. Ou seja, Que precisa de um jogador para a posição do Caleri, isso. que vai ver o final do ano como é que vai ser do Exatamente. Erisson. Ver se prorroga, se o David vai definir no final do ano. Isso. O Erisson também, para ver se prorroga os empréstimos ou não prorroga os empréstimos. Foi prorroga o empréstimo. E que se tiver que colocar bala num jogador só, vai ser no Lucas. No Lucas. Então, me parece muito realista no que diz respeito ao time de futebol. Para você chegar no patamar de Palmeiras e Flamengo, não depende só dele. Primeiro porque o patamar de tratação do Flamengo vai ser maior que o do São Paulo. Claro. A não ser que o São Paulo faça uma SAF agora e alguém injete muito dinheiro, vai ser maior porque o Flamengo também vai ser maior que o do Palmeiras. E o único que poderia concorrer, se fosse bem gerido, era o Corinthians. Né? Mas a gestão do Corinthians a gente sabe como tem sido. Então, não dá para dizer que o São Paulo em 2025 vai ter um time, um elenco, talvez, capaz de competir com um elenco do Flamengo, se o Flamengo tiver paz e um belo trabalho do técnico. Eu te pergunto, quanto tempo o Flamengo demorou para chegar nesse patamar de Flamengo? Por alguns anos, com bandeira de Melo 2013 sendo até criticado. 2018, mais ou menos. Pelo menos uns 5, 6 anos ali. Quanto tempo o Palmeiras demorou para chegar neste patamar de Palmeiras? E olha, os caras estão pichando tudo lá e tal, mas quanto tempo? Uma gestão do Paulo Nobre, mais uma ali de 2000 e... Galhote? O próprio Galhote também foi pés no chão. Sim. E o Paulo Nobre vocês citaram aqui. Se não fosse a ética santista, porque eu admiro isso. Eu sei que tem muita gente que defende no H que um time entregue o jogo para rebaixar o outro. Sim.
né? Principalmente quando são adversários diretos. Eu sou radicalmente contra. É claro. Porque, claro, tá brincando. Eu já vi gente tirando sarro, inclusive. Não, sim, não, mas eu tô falando, claro, estou concordando com você. Sim. Mas eu sei que tem gente que tira o sarro, que pensa o Ou contrário. não questiona, assim, quando Claro. o cara deixa a bola entrar. Tem os outro dois time lados ser da moeda, campeão, amigo. tal, tudo Tem os bem. dois lados. Vamos pular essa parte. É isso. Resumindo, o poder ter sido rebaixado. Uhum. Porque estava fazendo uma recuperação financeira, errou nos investimentos, trouxe ali os jogadores argentinos, do Gareca, dos caras do Vélez. Quem via já sabia que dificilmente iam funcionar Sim. como se imaginava, porque o nível técnico estava baixo. Ou seja, é uma coisa muito complicada e demorada. Tá. Né? E o São Paulo tem Por dívidas. isso que é difícil imaginar que o São Paulo, de um ano para o outro, do ano passado para 2025, eu acho muito pouco para chegar nesse patamar. Mas a questão... Mas pode ser competitivo. Pode ser mais competitivo. Eu sempre disse o seguinte, se o São Paulo terminasse o ano sem risco de ser rebaixado e tivesse diminuído agressivamente as suas dívidas, o São Paulo teria uma temporada para se aplaudir em pé. O São Paulo ganhou um campeonato e quebrou um jejum de títulos. Agora quebrou, o estadual não quebrava. Taça de Gelo não quebra jejum de título. Né? Agora quebrou. Agora o peso acabou. É muito diferente a reação da torcida, a reação dos jogadores. Não dá para enfiar a goela abaixo das pessoas. Ou, por um equívoco de avaliação, que um título pequeno como o estadual é suficiente para um time gigante como é o São Paulo. São Paulo é um tricampeão do mundo. Sim. O São Paulo é um time que tem títulos grandes nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 construiu o Morumbi, então não tinha dinheiro e quase ganhou um Campeonato Paulista contra o Santos ali, tem o lance do Pelé, o zagueiro, você sabe essa história clássica. Ganhou nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, em 2000. Se você for contar todas as décadas, né, com exceção da anterior, o São Paulo era o único time que tinha título brasileiro em todas as décadas, se você considerar 2000. 2000 pertence ao século passado ainda, né? Porque mas tudo bem. 2001. Aí o Vasco também tinha. Sim. Eram os únicos times. A torcida do São Paulo, mais velha, está muito mal acostumada, ou bem acostumada, e a nova é uma torcida sofrida. Diferente. Esse título tira esse peso. Esse título foi muito grande pela trajetória e por isso. Então agora dá para administrar o futebol de um outro jeito. O São Paulo, me parece, porque financeiramente estando um pouco melhor, e até quando deveu salário para os jogadores, cumprindo, né, com as premiações, etc., o que foi combinado com os jogadores, o pagamento, porque o Zé sabe disso. O clube pode até atrasar salário, o jogador não gosta, mas o diretor chegou lá e promete, vou pagar tal dia, se não pagar, aí, Sim. aí a coisa desanda. Pega. Isso é da cultura interna dos jogadores aqui no Brasil. Né? Então, o São Paulo passa a ser um time mais atraente para os jogadores. Então, o São Paulo pode subir, como disse o Del Monte, um degrau. Pode subir um pouco a mais. Eu não sei se ele pode subir todos os degraus que precisa para competir com o Flamengo em 2025, mas acho que se subir alguns degraus e conseguir diminuir a dívida, para o São Paulo ser um time financeiramente mais viável, aí a gente tem que aplaudir. Que degrau que está o São Paulo hoje? Eu falei de Fluminense, eu falei de Botafogo. Que degrau que está o São Paulo hoje? Então, assim, eu tenho uma opinião, sei lá, pode chocar algumas pessoas. Por exemplo, sei que o tema é o São Paulo, né? O Palmeiras penou alguns tempos ali, quando ele estava para trocar o Parque Antártica pelo Allianz Parque. Mas se o Palmeiras tivesse sido rebaixado naquele ano, o Palmeiras é um gigante. Então o Palmeiras, mesmo quando está na draga numa cidade difícil, ele tem uma torcida numerosa e um poder de arrecadação muito grande. Sim. Então, que ele tivesse caído pela terceira vez, o Palmeiras ia voltar com o Allianz Parque rentável, ia conseguir um patrocínio. O Beluso armou muito bem o acordo com a W Torre ali pro Allianz Parque. Então o Palmeiras, ele se estruturou ali. Você pode ter uma outra temporada ruim, o Palmeiras ia ter mais uma, mas o Palmeiras ia voltar. As pessoas esqueceram, muita gente nesse país esqueceu o tamanho do São Paulo, o gigantismo que tem o São Paulo. O São Paulo, nesses anos difíceis, ele fatura 300, 400 milhões de reais por ano. O São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil. Então muita gente, não só por clubismo, rivalidade, o São Paulo é falido, o São Paulo não disputa. São Paulo, mesmo assim, ele nunca teve muito atrás do patamar do Fluminense, do Botafogo, do Galo, do Inter, do Grêmio. Mas outros times cresceram, o Atlético Paranaense ganhou títulos que o São Paulo foi ganhar agora, a Copa do Brasil e tal. Mas o São Paulo nunca teve, na verdade, com com administrações terríveis, o São Paulo investia. Ia lá e comprava lá. Mas é que os últimos campeonatos brasileiros do São Paulo tem fazia dívida. Assim. Então, o São Paulo tem. Mas assim, o Atlético Mineiro tem a maior dívida da história do futebol brasileiro. Tem vários clubes grandes do país que devem mais que o São Paulo. Sim. E aí sempre parece que o São Paulo é falido, acabou, o Morumbi tá caindo aos pedaços. O Morumbi virou orgulho São Paulino.
Né? O Morumbi já na gestão Juvenal, lotado. ficou o estádio superavitário. As pessoas falavam assim, tá vendo? Os outros times estão tudo fazendo arena moderna. O São Paulo fica com o Morumbi ultrapassado. Hoje não. O São Paulo ainda se orgulha. Virou uma fonte de renda. Aquilo tá lotado. Aquilo virou o mais popular. Tal. Então, não é tão diferente, o que eu quero dizer assim, dos últimos anos. Que agora o São Paulo conseguiu um título, acertou tal. E se o São Paulo, que a gente sabe, o São Paulo continua fazendo empréstimos bancários. A ideia é tentar mudar o perfil da dívida, né? De uma dívida que não seja tão próxima, para poder alongar essa dívida. E aí o São Paulo tem mais poder de investimento para contratar um Lucas, para contratar um Rames. Então o São Paulo não ganhou a Copa do Brasil só porque trouxe o Lucas e o Rames. O Lucas, sobretudo, foi muito útil contra o Corinthians, né? Mas eu acho assim, o São Paulo, naturalmente, pelo gigantismo, pelo poderio dele, ele já seria competitivo. Então, o São Paulo apanhou muito dos rivais aqui, locais, aqui, virou motivo de chacota, piada, perdia campeonatos para times que o São Paulo não perderia antes. Por exemplo, pelo Lanús, Defensa e Justiça, Penapolense, Bragantino, vários times. Todo mundo vinha eliminando o São Paulo e parecia... Aquilo não era muito a realidade. O São Paulo era superior a quase todos esses times que ele enfrentava, né? Tinha um pouco de questão psicológica, de aura ali e tal. Muita pressão. Mas o São Paulo sempre foi top no país. Então o patamar do São Paulo, quando ele estava em baixa, não quer dizer que agora ele não é o mais rico, o mais poderoso. Mas o São Paulo, numa fase ruim, ele não foi rebaixado. Quem não foi rebaixado nesse país? O Flamengo, o São Paulo e o Santos. Com todas as dificuldades, com drama, com pressão, com fila, com não sei o quê, o São Paulo não caiu. E vamos falar a verdade, na seta final, o São Paulo não chegou perto. Ele teve ameaça, ele virou turno complicado, o time é fraco, limitado. Flertou um pouco, mas assim, de fato, a última rodada, você não tem essa cena. Não tem. Então, assim, o São Paulo na draga, no pior momento dele, ele nunca ficou muito distante do topo. O Palmeiras, para muita gente, é a melhor fase do Palmeiras, com o Abel. O São Paulo eliminou o Palmeiras 3 vezes, foi campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras 2 vezes da Copa do Brasil. Nesse momento que você fala que o Palmeiras está aqui, o São Paulo está aqui embaixo. Então, o São Paulo é uma força muito grande nesse país. Salve seus tricolor de coração! A equipe do São Paulo não se contenta após ser campeão da Copa do Brasil e vem intensificando o planejamento para levantar mais um título no próximo ano. Dorival Júnior, prestigiado, participa diretamente do projeto e conversa quase que diretamente com o departamento de futebol e presidente Júlio Casares. Comandante ganhou muita moral ao chegar na equipe do São Paulo e ajeitar o time, culminando no título nacional, um título histórico para a equipe do São Paulo, né? Então, a equipe do São Paulo não vai parar por aí, não vai parar nesse título da Copa do Brasil. E as contratações para o São Paulo para 2022... o jornalista Jorge Nicola atualizou as informações sobre a chance de Everton Ribeiro ser contratado pelo São Paulo. Para quem acha impossível, já pode ficar bem animado. Conforme o comunicado, os dirigentes são paulinos ficaram otimistas para a contratação do craque após 2 reuniões com representantes ligados ao camisa 7 do Flamengo, cujo contrato se encerra agora em dezembro. O Corinthians de Mano Menezes também quer, mas a equipe do São Paulo é favorita nesse momento para tê-lo, caso ele não fique na equipe do Flamengo. Então, essa é a informação, né? O Mano Menezes aí também tem interesse no craque flamenguista, só que a equipe do São Paulo está aí na frente, né? Por conta de que o Dorival já trabalhou também com o Everton Ribeiro e também o Everton Ribeiro aí, né, não vem tendo tanta oportunidade na equipe do Flamengo. Então, a informação foi essa aí, pessoal, pacotão de reforço do tricolor paulista. O São Paulo vem muito forte no mercado, né, com várias contratações e tudo que sair do mais querido aí do nosso São Paulo, vou estar trazendo para vocês as informações. Então, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, essa foi a informação e até o próximo vídeo.